Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui de novo para trazer para vocês um tema de direito empresarial. Hoje o tema que eu escolhi para vocês é imposto sobre ganho de capital, um tema que gera bastante dúvida entre os empreendedores, né? Que hoje a gente vai tentar esclarecer um pouquinho aí e sanar um pouco das dúvidas, né? Se tratando especificamente de empresa na estrutura de sociedade limitada, no momento da cessão ou a venda, né, da alienação das cotas, a própria empresa, de acordo com a valorização dela no mercado, né, os investimentos recebidos, a empresa que determina o valor a ser, ou o próprio cotista também, né, determina o valor a ser colocado como preço das ações ou das cotas, no caso da sociedade limitada, né. E assim, no momento da venda, caso haja uma diferença positiva entre o valor de aquisição das cotas iniciais, né, e o valor de alienação, que é o valor da venda, se houver uma diferença positiva nesse valor, há a incidência do imposto sobre o ganho de capital, especificamente nessa diferença, né? E é sobre esse valor que a gente utiliza como base para aplicar as alíquotas do imposto sobre ganho de capital, né? É o contrário também, se não houver diferença, se vender pelo mesmo preço que comprou ou iniciou, né, não há que se falar no imposto sobre ganho de capital. Até 2017, a alíquota era de 15% para todos os ganhos apurados, independente dos valores, né? E a partir desse ano, foi criada uma tabela progressiva que aumenta de acordo com o aumento também do valor apurado como ganho, né? Então, a primeira faixa dessa tabela é de 15% sobre os ganhos que não ultrapassarem 5 milhões, 17,5% sobre a parcela que estiver entre 5 milhões e 10 milhões, 20% sobre os ganhos entre 10 e 30 milhões e 22,5% para ganhos acima de 30 milhões. Então, essa é a tabela progressiva do imposto sobre o ganho de capital. Caso o seu ganho não ultrapasse 5 milhões, o percentual que vai ser aplicado é de 15%, né? E assim, uma dica que a gente sempre dá é que o empreendedor tem que estar atento, né, na hora de determinar o seu capital social ou as cotas também iniciais, né, que o valor de aquisição, o valor inicial, reflita exatamente como a empresa está naquele momento, né? Porque pode ser que coloque um valor muito baixo, um capital social muito baixo, um valor de cota também baixo, né? E depois futuramente, no momento de venda, a diferença vai ser tão grande que vai gerar um prejuízo aí financeiro muito grande para o empreendedor que for ceder ou vender suas cotas, né? Então a gente sempre indica que reflita, né, exatamente o que é o momento da empresa naquele momento, e evitar que se coloque algo muito baixo, algo muito discrepante da realidade, né? E assim, uma outra dica também que a gente sempre dá é para tentar minimizar um pouco do impacto financeiro que gera esse imposto sobre o ganho de capital, né? Como a sociedade limitada é gerida muito pela contratualidade, né, que determina no contrato social e as decisões entre os cotistas, né? Caso haja no contrato social a previsão de fazer a distribuição de lucros de forma desproporcional, isso é uma forma talvez de minimizar um pouco esse impacto financeiro. Nessa estrutura de limitada, né, no momento de fazer a distribuição de lucros, por exemplo, um cotista que quer ceder suas cotas, vender e sair da empresa, né, então ele pode, mesmo com um percentual de lucros menor, ele receberia um valor maior como dividendos, né, como lucros da empresa, e o restante, que seria a diferença, né, do valor que ele vai vender as cotas, seriam pagas por quem vai adquirir de fato, né? Então, assim, a gente poderia colocar a parte do valor de venda das cotas como distribuição de lucros, né, se esse cotista for sair, e o restante seria pago diretamente pelo aquele que for comprar e ficar com as cotas, né? Então é sobre só essa diferença que incide o imposto sobre ganho de capital e não também nesse valor de lucros. Então é uma forma talvez de minimizar, né? Então assim, a gente sempre orienta que o empreendedor fique atento, sempre esteja bem orientado, bem assessorado, né,
para evitar que desde o início, às vezes começa a empresa sem muito assessoramento e sem muita informação, depois quando for vender ou quando essa empresa estiver maior, aí o prejuízo financeiro já está instaurado, né? Então fica um pouco difícil de contornar. A gente sempre orienta que tenha, tire dúvidas, converse com alguém, com um advogado especializado, né? E aí vai poder te ajudar bem nessas questões. Esse é o tema que eu trouxe para vocês hoje, espero que tenha ajudado, né? Se ficou alguma dúvida também, pode entrar em contato com a gente e estamos à disposição para ajudar. Pode contar com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau.